queridos amigos de Caminhada com Cristo rumo à maturidade. Sejam bem-vindos à Jornada Paráclitos. A trilha que leva aquele que crê em Jesus a prosseguir no conhecimento de Deus por meio da doutrina do Espírito Santo. A palavra grega paráclitos é muito importante na Bíblia, não por causa da quantidade de vezes em que ela aparece. Na verdade, ela é rara. É usada somente 5 vezes em todo o Novo Testamento. A sua imensa relevância se deve ao valor que Jesus conferiu a ela. É uma palavra importante porque é justamente a palavra que Jesus usou em particular para se referir ao Espírito Santo no momento central de seu discurso de despedida, que está registrado em João entre os capítulos 14 e 16. Segundo William Barclay, em seu livro Palavras-chave do Novo Testamento, a palavra paráclitos originalmente tem uma forma passiva e se traduz por aquele que é chamado para estar ao lado. Mas quase sempre é usado de uma forma ativa, porque aquilo que lhe dá o sentido é o propósito e a função para a qual a pessoa é convocada. Por exemplo, aquele que consola, o consolador, ou aquele que conforta, o confortador, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte. A palavra paráclitos é formada pela junção de 2 termos gregos, para mais kletos. Para significa de lado, próximo, junto, ao lado de. E kletos significa chamado, divinamente chamado, santo. Paráclitos é alguém chamado para próximo, para dar ajuda. Um intercessor, aquele que suplica em nome de outra pessoa. Um confortador, consolador ou um advogado. Paráclesis significa uma súplica, um pedido urgente por misericórdia ou ajuda. Significa exortação, conselho urgente de incentivo ou de cuidado. Significa conforto, significa consolo. O tema da nossa jornada é Paráclitos, mais uma daquelas palavras gregas que todos os cristãos precisam conhecer profundamente. Aquele tipo de palavras cujo significado essencial está muito além da simples tradução pelas palavras que normalmente encontramos nas versões em língua portuguesa, como simplesmente o advogado, o consolador, o confortador, ou a presença consoladora ou confortadora. No 50º dia após a Páscoa, o povo de Israel comemorava a festa de Pentecostes, também conhecida como Festa das Semanas ou Festa das Primícias. Se a Páscoa tinha um tom mais solene e melancólico, o Pentecostes era conhecido por sua peregrinação festiva e musical até o Templo de Jerusalém, para onde cada família levava como oferta ao Senhor as primícias ou os primeiros feixes colhidos da safra de trigo daquele ano, e tudo era colocado em cestas decoradas com belos arranjos de flores. Era uma festa de gratidão, uma vez que uma boa colheita das primícias era a garantia de uma grande fartura na safra daquela temporada. Em seu último ano com seus discípulos, Jesus avisou que estava plantando sua própria vida naquela Páscoa e que sua ressurreição no domingo pascal seria o sinal ou as primícias, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, de uma colheita jamais imaginada ou sonhada por ninguém. Sua ressurreição seria uma colheita jamais imaginada ou sonhada por ninguém. Sua ressurreição seria o romper da aurora de uma nova vida e o lançamento das raízes de um novo mundo, com um novo céu e uma nova terra.
E de acordo com o relato do Novo Testamento, no 50º dia do início da contagem da oferta dos primeiros feixes, no Pentecostes, conforme Jesus havia prometido, chegou aquele capaz de garantir a grande colheita, o Paráclitos. E é o que ele está fazendo desde então. Neste exato momento, a pessoa divina do Espírito Santo está pairando sobre a realidade caótica que cerca as nossas vidas nesses dias. Ele é especialista em transformar o caos em harmonia. Ele é especialista em garantir que a palavra do Deus Criador transforme a realidade. Assim como ele fez no princípio, ele está fazendo de novo. E a nova vida que existe em você por causa da fé em Jesus é parte de tudo isso. Então, nos próximos dias, levante seus olhos e veja os campos. Eles estão brancos e prontos para a colheita. Amigos, da mesma maneira como aconteceu nas jornadas anteriores, nessa temporada em 2024, mais uma vez nós temos a oportunidade de retraçar a vida para que os nossos dias, as nossas semanas, os meses, as estações e os anos sigam conforme os grandes atos salvíficos de Deus. Assim como aconteceram na história, a nossa vida agora pode ser retraçada da mesma maneira como a vida de Jesus foi retraçada segundo esses grandes acontecimentos. Segundo os evangelhos, de acordo com os evangelhos, todos os grandes eventos da vida de Jesus aconteceram exatamente nessas ocasiões importantes. Se a Páscoa foi importante, se a Páscoa marcou, se a Páscoa deu sentido, significado e contexto para a cruz e para a ressurreição de Jesus, o Pentecostes vai oferecer o contexto ideal para a vinda do Espírito Santo. O Pentecostes, então, oferece o contexto ideal para a exaltação de Jesus e a descida do Espírito Santo. E esta será a nossa principal meta no mês de abril. Nós vamos percorrer essa bendita trilha, essa trilha sagrada. A gente também sabe que é uma trilha sagrada, como aconteceu na primeira trilha lá em Conosco. A gente sabe que está caminhando em solo sagrado. Todo lugar onde Deus se revela é solo sagrado. Então, nós vamos caminhar por entre os textos bíblicos importantes que tratam da pessoa divina do Espírito Santo como sendo uma das pessoas divinas da Santíssima Trindade. Esse conhecimento misterioso que foi revelado na Sagrada Escritura. Assim, a nossa principal meta para esse mês de abril será conhecer e prosseguir em conhecimento, na medida em que nos aproximamos da verdade bíblica que revela a pessoa divina do Espírito Santo. É o Espírito do Pai e do Filho, conforme apresentada na Bíblia Sagrada. Assim como aconteceu também nas jornadas anteriores, a gente também precisa aqui, antes de tudo, abrir mão daquela falsa sensação de familiaridade que a gente tem acerca desse conhecimento tão importante, que é a doutrina do Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nós não sabemos. A gente precisa saber. Reconhecer que nós sofremos porque sempre nos falta o verdadeiro conhecimento. Principalmente o conhecimento acerca daquela que nós chamamos de terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Isso porque normalmente o conhecimento que as pessoas têm do Espírito Santo, mais do que acontece com a pessoa divina do Pai e a pessoa divina do Filho, no que diz respeito à pessoa divina do Espírito Santo, o conhecimento que a maioria das pessoas tem acerca do Espírito Santo normalmente é muito vago, cheio de lacunas e é campo fértil para muitos erros
doutrinários, erros na prática da igreja e também na vida cristã, e principalmente heresias. É um conhecimento que geralmente leva o povo para muitos pensamentos que já foram rejeitados como heresia lá no passado. Bom, amigos, enfim, não vou me alongar mais aqui. Fica aqui somente a oração, a nossa oração, de que o Senhor, o nosso Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nos conduza, cada um de nós, a essa grande aventura de conhecimento de Deus. É um conhecimento muito além do conhecimento meramente teórico, do conhecimento meramente intelectual, é muito além da experiência intelectual, que seja uma experiência de comunhão com Deus, que as próximas 4 semanas ofereçam para você, meu irmão, minha irmã, essa grata oportunidade, essa importante oportunidade de você ir mais fundo, como nunca antes você já foi, no conhecimento de Deus por meio dessa doutrina bendita, a doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a doutrina do Espírito Santo. Um forte abraço.